Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no julgado de hoje vamos estudar esses dois recursos extraordinários, um da Bahia e um do Ceará. São os recursos 955.227 da Bahia e 949.297 do Ceará, que tratam de um tema bem complexo, que é difícil de entender, e eu proponho que estudemos juntos, que é o tema da coisa julgada em matéria tributária em relações de trato sucessivo. Beleza? Vamos para as teses. Deixa eu só ajustar aqui para mim. As decisões do STF, tese 1, né? Em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que tenha se formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Isso é importante. Imagine que tem uma decisão em matéria tributária, como a decisão sobre o pagamento ou não de determinado tributo. E se formou uma coisa julgada, não tem mais trânsito, não tem mais possibilidade de recursos. Posteriormente, o STF ele dá uma decisão que é contrária a essa coisa julgada em outro processo. Se essa decisão em outro processo dada pelo STF for em controle incidental, que tem uma eficácia apenas inter partes e não erga omnes, isso não altera esse regime da coisa julgada. A tese 2 é a seguinte: já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a retroatividade, anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal, é a mesma coisa, conforme a natureza do tributo. Beleza? Então vamos procurar entender essa complexa decisão. Complexa para mim, né? Complexidade tem a ver com seu nível de conhecimento. Controle concentrado. Eu proponho que, para a gente entender melhor a decisão, a gente tem uma mini exposição sobre as espécies de controle, né? No Brasil, a gente pode ter um controle difuso e um controle concentrado. Controle concentrado, começando por ele, é aquele em que só o Supremo Tribunal Federal pode fazer no Brasil, no âmbito quando temos o parâmetro da Constituição Federal, ou se a gente tiver um parâmetro da Constituição Estadual, os tribunais de justiça dos estados. É concentrado justamente porque apenas um órgão pode realizar. E, no caso do controle concentrado, o bem da vida pleiteado, a disputa, a litigância, não se dá em torno de um caso concreto, em que existem, digamos assim, duas partes, parte A e parte B. Na verdade, se dá através a busca pela rigidez da Constituição. Saber se uma determinada lei ou ato normativo ele é compatível com a Constituição Federal. Então, por isso que fala controle de constitucionalidade. Será que esse ato é constitucional, ou seja, compatível com a Constituição? Então, é uma lei em si, uma lei em tese, não há partes, né? Evidentemente que uma decisão em controle concentrado poderá causar efeitos indiretos em demandas concretas, mas é um tipo de processo que a gente vai chamar de processo objetivo, não há partes. Quando há partes, o processo é subjetivo, digamos assim. E os efeitos, que é importante aqui para esse julgado, é que os efeitos, o principal efeito de um controle concentrado é a sua eficácia erga omnes, ou seja, vincula todas as pessoas, todo o ordenamento jurídico, é claro que não o Poder Legislativo, nem o próprio Supremo Tribunal Federal, que pode mudar de opinião, beleza? O controle difuso. Já o controle difuso, já está dizendo, difuso é algo que é difundido, é algo que é espalhado. Então, é aquele que pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal. E aí, nesse caso, não é um processo em tese que está sendo discutido, é um caso concreto que está sendo discutido. Então, é possível que, para resolver um caso concreto, um juiz declare a inconstitucionalidade de uma determinada norma para resolver uma dinâmica concreta. E aí, ele afasta para aquele caso concreto, diferentemente do controle concentrado, que é um afastamento da norma de forma definitiva do ordenamento jurídico, né? E nesse caso, no controle difuso, há uma eficácia interpartes,
só entre aquelas partes do processo, beleza? E aí, percebeu-se que quando o Supremo Tribunal Federal ele não está fazendo um controle concentrado por meio daquelas ações que eu citei, ADI, ADC, ADPF, e quando um processo chega por via ordinária no Supremo Tribunal Federal, ou seja, tem uma ação e foi julgada essa ação, depois tem um recurso e foi julgado esse recurso, e aí chega no Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário, ou seja, uma via ordinária. Havia tantos casos que chegavam no Supremo Tribunal Federal que houve uma tendência de tentar limitar essa quantidade de casos para que o Supremo só julgasse casos relevantes. E aí é que surge, após a emenda constitucional 45, lá em 2004, emenda de reforma do Poder Judiciário, o chamado incidente de repercussão geral, que o Supremo, para admitir um processo, ou seja, para que esse recurso extraordinário seja conhecido e julgado, a parte tem que demonstrar a relevância social, política, econômica ou jurídica da relação subjetiva da causa, né? Então, esse é um incidente de repercussão geral. E, nesse incidente de repercussão geral, quando o Supremo reconhece a repercussão geral desse recurso extraordinário, há necessariamente a suspensão dos processos que estão tramitando em instâncias judiciais inferiores e que tratam do mesmo assunto. E o efeito dessa repercussão geral é ter esse efeito irradiador. O Supremo decide um processo e a tese que o Supremo adota nesse processo vai ser aplicável a todos os outros processos. É como se fosse um controle concentrado no âmbito difuso, né? No âmbito difuso, mais ou menos, o que seria do ponto de vista dos efeitos, obviamente. Então, sabendo dessas premissas, a gente pode continuar o estudo do julgado, uma tabelinha aqui para vocês, que eu peguei lá no buscador Dizer o Direito, professor Márcio Cavalcante, que a gente vê que no controle incidental, eficácia interpartes não vinculantes, e no controle abstrato, a eficácia erga omnes e vinculante, já tinha falado para vocês. Beleza? Então, a tese aí que a gente está debatendo, se é em controle incidental, essa decisão posterior do Supremo não tem efeito na coisa julgada. Se é em controle concentrado ou com incidente de repercussão geral, há a suspensão dessa coisa julgada. Beleza? Vamos entender, né? Vamos nos valer do buscador Dizer o Direito para a gente entender a situação. Veja a situação hipotética trazida pelo professor Márcio Cavalcante. Em 1990, uma sociedade empresária, Alfa S.A., ou seja, uma sociedade anônima, ela impetrou um mandado de segurança pedindo para não pagar a contribuição social sobre o lucro, né, CLSS, que foi instituída por uma lei tal, né, em razão de considerar que essa contribuição seria inconstitucional. Imagine que o pedido foi julgado, procedente, e transitou em julgado em 92. E a União ajuizou uma ação rescisória. E aí, depois da coisa julgada, lembrando que a ação rescisória, a coisa já transitou em julgado, né? A ação rescisória não é um recurso, é um sucedâneo recursal. É um meio de impugnação da decisão judicial, melhor dizendo. Então, depois da coisa julgada, o STF decidiu, em sede de controle difuso, sem a repercussão geral, sem incidente de repercussão geral, porque não tinha. Nessa época, lembre-se que a repercussão geral surge em 2014, 2004, a gente está tratando de um julgado de 92, que essa lei é constitucional, ou seja, o contrário do que definiram as instâncias ordinárias, né? Então, a partir de 94, o fisco voltou a cobrar essa contribuição da empresa Alfa, ou seja, a despeito de uma coisa julgada, que diz que a lei é inconstitucional e a empresa não deveria pagar esse tributo, o STF decidiu em controle incidental que, na verdade, a lei é constitucional. Então, o fisco voltou a cobrar essa coisa julgada. Então, o que a empresa fez? Novo mandado de segurança, alegando violação da coisa julgada, certo? E aí, o que aconteceu? Em 99, esse mandado de segurança foi impetrado em 95, em 99, o juiz julgou o pedido da empresa procedente,
né, e disse que ela não precisava pagar essa contribuição. O TRF, em 2005, manteve a sentença e a Fazenda Nacional interpôs recurso extraordinário e o processo ficou no STF aguardando julgamento. Aí, beleza. Isso foi em... Vamos voltar. Isso foi em 2005. Quando foi em 2007, o STF decidiu em controle concentrado, porque esse recurso extraordinário vem por via difusa, né, como vocês sabem, que a gente já explicou, pela via ordinária, e pela via extraordinária vem o controle concentrado, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, e o STF decidiu que essa lei é constitucional. Essa lei é realmente constitucional. A diferença foi que agora, diferentemente daquele caso lá em 92, que o STF decidiu que era realmente constitucional, mas foi via controle difuso, sem repercussão geral, agora a decisão foi tomada via ação direta, ADI 15, ou seja, com efeito vinculante. E em 2023, o STF julgou aquele segundo recurso extraordinário decorrente daquele mandado de segurança, que a empresa tinha uma coisa julgada em seu favor, e depois o STF declarou incidentalmente que a lei era constitucional e o fisco voltou a cobrar. Então a empresa impetrou um novo mandado de segurança que chegou via recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Em 2023, o STF julgou esse recurso extraordinário. A grande questão é o seguinte: o que é que o STF enfrentou nesse recurso extraordinário? Existe uma decisão transitada em julgado, dizendo que em uma relação jurídica de trato sucessivo, o contribuinte não precisa pagar determinado tributo porque ele seria inconstitucional. Posteriormente, o STF decide que esse tributo é constitucional. A partir dessa decisão do STF, o fisco poderá cobrar o tributo desse contribuinte em relação aos fatos geradores surgidos após a decisão da Corte, ou seja, após a consideração que após a decisão que a Corte considerou esse tributo constitucional, e aí o STF disse, depende. Depende de quê? Se essa decisão do STF foi proferida em ação direta ou em sede de repercussão geral, sim, o fisco pode voltar a cobrar. Porque a decisão do STF em controle concentrado ou com um incidente de repercussão geral tem efeito vinculante. Como tem efeito vinculante, ela tem o efeito de interromper automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado em sentido contrário. Isso significa que o tributo volta a ser devido a partir da decisão do STF, respeitados aqueles princípios do direito tributário, que vai depender da natureza do tributo. Tem tributos que devem obedecer a anterioridade anual, mas não devem obedecer a anterioridade nonagesimal e vice-versa, etc. Né? Agora, se essa decisão do STF, que julga constitucional um tributo, a cobrança de um tributo, posteriormente a uma coisa julgada que teria considerado inconstitucional esse tributo, se essa decisão for em controle incidental sem a repercussão geral, aí não vai poder ser cobrada, porque decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Aí o que é que o STF diz? Os efeitos temporais da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo são imediatamente cessados quando o STF se manifestar em sentido oposto em julgamento de controle concentrado de constitucionalidade ou de recurso extraordinário com repercussão geral. Então, seguindo ainda o professor Márcio Cavalcante, veja como é que ele aplicaria no caso concreto. Veja, a empresa alfa, ela não precisa pagar a contribuição social sobre o lucro líquido até 2007. Até 2007, porque isso é o objeto da decisão oriundo daquele primeiro mandado de segurança. Assim, a decisão proferida pelo STF em 92, que foi em controle incidental,
não impactou a coisa julgada que ela tinha em seu favor. Isso porque ela foi proferida em controle incidental, sem repercussão geral. Porém, a decisão do STF prolatada em 2007 na ADI 15, controle concentrado, impactou automaticamente a coisa julgada que a empresa tinha em seu favor. Isso porque essa decisão foi em ação direta. Mas a decisão proferida pelo STF na ADI 15 interrompeu automaticamente os efeitos temporais da coisa julgada que a empresa Alfa tinha em seu favor, considerando que essa decisão, transitada em julgado, estava em sentido contrário ao entendimento do STF, firmado com eficácia vinculante e efeitos erga omnes, que são os efeitos que possuem as decisões em controle concentrado e as decisões em controle difuso com incidente de repercussão geral. Logo, a partir de 2007, a DI 15, a contribuição social sobre o lucro líquido voltou em tese a ser devida mesmo para a empresa alfa, respeitadas a retroatividade e a anterioridade anual. Beleza? Então são essas as questões desses dois recursos extraordinários que tratam da coisa julgada tributária em matéria da coisa julgada em matéria tributária em relações de trato sucessivo. Eu disse para vocês, decisão complicada de entender, demorei para entender e espero que a gente estudando junto deu para vocês entenderem também. Beleza? Então até uma próxima.